Oi, queridos! Sou a psicóloga Perla, bem-vindos ao canal Psique Entre Nós e hoje nós vamos conversar sobre o Among Us, que se tornou um fenômeno nos últimos meses, apesar de já existir desde 2018. Mas por que será? O que tem nesse jogo que prende a atenção, envolve e empolga todos que jogam? E aí, ficou curioso? Quer conhecer um pouco mais dos aspectos psicológicos por trás do jogo? Então assiste até o final, aproveita, já dá aquele like e se inscreve no canal. É o jogo do momento. Chama atenção e causa curiosidade. Logo, estimula o desejo em experimentar e conhecer. Motivos esses que tornam o jogo tão popular. Outro motivo de o jogo ser tão popular é pela simplicidade e por ser gratuito, além de boa jogabilidade também por conta de funções interessantes que fazem parte da metodologia do jogo, como o momento de chamar para discutir e trocar ideias com os participantes. Um dos primeiros pontos e mais estimulantes do jogo é que não é possível jogar sozinho, ou seja, possibilita a interação social. Precisa ter no mínimo 4 jogadores, é bastante simples. Resumidamente, é uma história de tripulantes que tentam sobreviver em uma nave ou estação espacial. Entre eles há um ou mais impostores, cuja função é eliminar o time que compõe a nave e praticar sabotagens. Em contraponto, tem a tripulação, que tem o objetivo primário de realizar as tarefas relacionadas à missão espacial, enquanto evitam ser mortos pelo impostor, e o objetivo secundário de descobrir quem é o impostor e ejetá-lo da nave. Entretanto, o desenvolver do jogo aprofunda essas premissas por conta do aspecto humano envolvido na situação que inevitavelmente será criada. Se um tripulante encontrar um cadáver, pode denunciar, reportar e chamar para uma reunião no grupo. Quando isso ocorre, o jogo é parado e todos vão discutir sobre quem acham que é o impostor. Esse é o momento em que cada um usa de seu poder de persuasão para convencer de que não é o impostor, apresentando suas evidências. É um jogo de dedução carregado de experiência social. É interessante notar que chamar uma reunião pode ter diversos efeitos e vários desfechos imprevisíveis. Por exemplo, um tripulante chama a reunião quando encontra o corpo. Se ele viu o impostor eliminando esse membro da equipe ou o viu pelo menos no mesmo local, poderá acusá-lo. Mas se isso não é garantia de que o time irá acreditar nele, pois qualquer um pode ser o impostor. O time pode pensar que foi o membro que chamou a reunião, quem eliminou o membro do time e ejetá-lo da nave. O time pode acreditar nas afirmações desse membro e ejetar quem ele indicar. O time poderá também decidir por continuar sem tomar providências, o que acabará deixando todos livres para continuar a partida. O jogador se sente imerso em um mundo eufórico, com sensações de vitória, superação e alegria com as conquistas. Essas situações prazerosas liberam a dopamina, que é o neurotransmissor da compensação, do prazer e do humor, gerando motivação para continuar e jogar cada vez mais. É uma reação química que funciona como um sistema de recompensa. Quanto mais você joga Among Us, mais você se torna melhor em identificar o comportamento das pessoas. Fica atento a todos os movimentos e consegue identificar as possíveis falhas. Quem joga mais tem mais chance de vencer. Vencendo, fica mais satisfeito e feliz, liberando mais dopamina. É um ciclo de prazer e recompensas. Quanto mais você joga, mais seu cérebro vai se habituando a identificar os padrões de comportamentos dos participantes. Assim, torna mais fácil adivinhar ou prever o próximo passo dos jogadores. Se você conhecer as pessoas com quem está jogando, pode ser que seja mais fácil identificar se está mentindo ou não. Não é garantia, é uma possibilidade. Isso porque você conhece os traços de personalidade daquela pessoa e já tem uma ideia de como ela se comportaria diante de determinada situação. Isso funciona para pessoas próximas de você, como amigos e familiares. Jogar contra quem você conhece pode parecer mais fácil, e às vezes realmente é. Entretanto, pode ser muito mais difícil.
porque você precisa disfarçar para a pessoa que já te conhece e fingir que não é o impostor, dissimulando um comportamento ou uma atitude que não cause desconfiança. Isso gera uma hipervigilância, sentimento de medo, inquietação, acompanhados de muita adrenalina. E o pior de tudo é quando você está morto e não pode dizer quem foi que te matou. Também causa uma certa frustração e ansiedade. Os problemas iniciam quando há ofensas e comentários negativos. Você pode se sentir injustiçado por ser acusado sem provas e precisa aprender a lidar com isso e aceitar as críticas, assim como ocorre na nossa vida. Mas a questão também se encontra no ponto onde você, sendo impostor, tem que fingir se sentir ofendido para manter a aparência de inocente e poder prosperar no jogo, o que acaba por ser um exercício de dissimulação. Enfim, a hipocrisia. É uma adrenalina constante no jogo e muitas vezes o jogador fica até meio paranoico, porque ele precisa cumprir as tarefas no jogo, mas corre o risco de ser morto. Nesse momento, o jogo proporciona para a gente trabalhar o controle emocional, porque você precisa cumprir as tarefas e deixar de lado o medo, controlar os sentimentos e controlar o fluxo da situação. Já falando em quem consegue desmascarar o impostor, também tem muita emoção garantida e sensação de ter vencido, de dever cumprido. Ser impostor gera mais emoção e adrenalina.